A palavra do Senhor vai falar que o Senhor, Ele bate. Só que Ele não é um Deus invasor. Ele não é um Deus que invade. Quem tem que abrir a porta sou eu e você. Hoje eu venho ministrar sobre casas. Hoje eu venho ministrar sobre famílias. Hoje eu venho ministrar sobre casa onde Jesus passou. Toda casa que Jesus passou, algo aconteceu. Toda casa que Jesus passou, algo foi transformado. Mas a palavra me ensina que o Senhor bate. Você tem abrido, você tem aberto a sua casa para o Senhor entrar? Você tem aberto o seu coração para o Senhor entrar? Ou você só quer a transformação? Ou você só quer o milagre dele? Antes de falar sobre casa, nós precisamos entender uma coisa. Jesus, Ele nunca entrou em uma casa e deixou da mesma forma. Vocês têm que entender que quando Jesus entra na sua casa, algo tem que mudar. Quando Jesus ele está num ambiente como esse, algo acontece. Mas o Senhor tem batido na porta do nosso coração, tem batido na porta da nossa casa, mas será mesmo que nós estamos deixando Ele entrar? Será mesmo que queremos que Ele transforme a nossa casa? Toda casa que Jesus entrou viveu uma transformação. Algumas casas viveram cura, outras casas viveram arrependimento, outras casas viveram milagre, restauração, intimidade, ressurreição. Mas todas tiveram algo em comum: reconheceram a necessidade da presença de Deus. Muita pessoa quer a transformação sobre o seu lar, mas não quer a presença do Senhor. Porque nós sabemos que quando convidamos Jesus, não convidamos Jesus somente para entrar na nossa casa como visitante, não. Nós convidamos Jesus para fazer morada dentro do nosso lar. É muito fácil eu querer que Jesus transforme a minha vida, transforme a minha casa, mas se eu não deixo Ele fazer da forma que Ele quer. Porque nós queremos que Jesus transforme a nossa casa da forma que nós queremos. Nós queremos que Jesus entre na nossa vida, mas transforme o que queremos. Mas a palavra me ensina, vou falar sobre algumas casas que essas pessoas reconheceram. Eu falei essa palavra de reconhecimento, de reconhecer, de arrependimento no meu discipulado com a minha descendência nesse domingo. E essa palavra vem martelando o meu coração, porque não adianta nós querermos viver um avivamento sem reconhecer os nossos pecados. Não adianta querer um avivamento sem reconhecer as nossas falhas. Não adianta querer viver um mover de Deus sobre a nossa casa se a nossa casa está em pecado, se a nossa casa está com podridão, se o nosso coração está em pecado, está podre. Não adianta. Muitas pessoas têm que falar: Senhor, transforma, faz. Mas algo precisa mudar. Algo precisa mudar. Para viver o avivamento na nação brasileira, algo precisa mudar. Não é um arrependimento que eu arrependo hoje e amanhã eu faço, não. Porque arrependimento não é emoção. Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança de caráter, é mudança de vida, é mudança de atitude. Não é somente sobre emoção. Eu queria que vocês mergulhassem comigo na casa de Pedro. Marcos, mídia pode me ajudar hoje? Marcos 1, 29 ao 31. A palavra vai dizer assim: logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhes falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela começou a servir. A palavra me ensina que Jesus estava com Simão, com Pedro, André, com Tiago e João. E a palavra me ensina que eles vão até a casa de Pedro. A palavra me ensina que Jesus está andando com o dono da casa. A palavra me ensina que Jesus entrou na casa de Pedro, mas Pedro era um dono, então Jesus era um convidado. Jesus só entra onde ele é convidado.
Jesus não é um Deus invasor. Jesus só entra onde é convidado. E a palavra vai me ensinar o que é mais bonito, que quando eu fico pensando assim, a Laísa não sei se está aqui, mas a Laísa fala que tem uma vontade de abraçar Jesus fisicamente. Eu não sei vocês, mas eu também tenho. Eu imagino Pedro abrindo a porta da casa dele, falando, mestre, entra. É Jesus que está entrando. É Jesus que está entrando. É o meu mestre, é o meu pai que está entrando na minha casa. E a palavra vai dizer então que Jesus, ele entra. A primeira lição que Pedro nos ensina é: convide Jesus a entrar na sua casa. Convide a Jesus a entrar na sua casa. Não somente como uma visita que vai embora, ou como uma visita que vem em aniversário ou alguma ocasião, não. Jesus, ele precisa fazer morada dentro do seu lar. Jesus precisa governar a tua casa. Jesus precisa ser o centro da sua casa. E a palavra me ensina que havia ali então a sogra de Pedro estava com febre, estava doente. Jesus sabia que entrar naquela casa tinha uma pessoa doente, porque o Senhor, ele sabe de tudo. Mas o que é mais lindo, que me ensina muito é, sabe o quê? Falaram para Jesus que ela estava com febre. Eles levaram o problema diante a Jesus. Ele me ensina que eles reconheceram que estava enfermo dentro daquela casa, que era a sogra. E eles levam isso a Jesus. Primeiramente, nós temos que reconhecer o que está enfermo dentro da nossa casa. É pesado falar, mas é a verdade. Nós precisamos reconhecer o que está podre dentro da nossa casa. Nós precisamos reconhecer o que está doente dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, dentro do nosso eu. Nós precisamos reconhecer o que precisa de cura dentro do nosso lar. Porque tem muitas casas que está doente emocionalmente e espiritualmente, no seu relacionamento com a sua família. Você mesma. Tem muitas casas que está doente, mas não reconhece. Só quer reconhecer aquilo que nós só queremos reconhecer aquilo que nos favorece. Mas aquilo que vai tratar, nós não queremos. Sabe por quê? Porque vai mexer no nosso conforto. Nós não queremos mostrar a nossa ferida para Jesus. Nós queremos guardar ela para ela ficar podre dentro de nós. Porque tem muitas casas que você vê assim, nossa, aquela casa é linda. Ao entrar, a casa é linda, os móveis são lindos. Mas vou te falar uma coisa: não adianta ter móveis bonitos, não adianta ter uma casa linda, não adianta ter uma casa limpa, se dentro da casa há coisas escondidas que estão podres. Há mães que estão doentes, rapazes que estão doentes emocionalmente, e o pior, espiritualmente. E vai contaminando a casa toda. Vai contaminando a sua casa, a sua família. E muitas das vezes nós até sabemos, reconhecemos o problema, só que não queremos levar até Jesus. Queremos levar os nossos vizinhos. Queremos levar a sentar dentro do ônibus e já sair contando a nossa vida para as pessoas. Mas não estamos recorrendo a quem temos que recorrer, que é Jesus. Se Jesus estava na casa, é porque ele tinha intimidade com aquelas pessoas. Se Jesus estava na casa, é porque ele tinha comunhão com aquelas pessoas. Mas tem muita casa que quer Jesus somente para fazer um bem material, um bem que te favorece, um bem que te vai fazer crescer em outras coisas. Um bem que vai fazer te crescer para as pessoas, para você mostrar para as pessoas o seu exterior. Mas o seu interior, como está esta noite? Como está a sua casa? Você está aqui sentado, mas como você deixou a sua casa? Brigas, mentiras, pecados escondidos. Até quando você vai esconder para Jesus o que está doente dentro de você? Até quando você vai esconder para Jesus o que está enfermo dentro do seu lar? Pare de esconder aquilo que precisa de cura. Pare de esconder de Jesus aquilo que precisa de cura.
nós sermos cristãos totalmente curados para poder curar outras pessoas. Está da hora de reconhecermos que está doente dentro da nossa casa, se é o nosso casamento. Muitas das vezes pegar na mão e vir para a igreja é fácil, mas Jesus sabe como está o seu casamento. Jesus sabe como estão os seus filhos. Jesus sabe como você sobe no altar. Jesus sabe como está o seu coração. Nós mentimos para as pessoas, mas para Jesus nós não mentimos. Precisamos apresentar o que está doente, o que está enfermo diante ao Senhor. Pare de ficar apresentando as suas dores para quem não vai te ajudar. Pare de ficar chorando as suas dores para quem não vai te ajudar. Comece a levar a Jesus, porque só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Só Ele que pode entrar no mais fundo da nossa alma e curar coisas que muitas das vezes vêm da nossa infância. É só Ele. Até quando o seu trauma? Até quando a culpa do passado vai te parar? Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: coloque diante a Jesus o que está ferido dentro de você, o que está doente, o que está podre. Jesus, ele foi convidado para entrar na casa, mas teve que ter um reconhecimento. A palavra vai dizer que quando Jesus viu ali a sogra de Pedro, ele toca e ela é curada e volta a servir. Só que para viver a cura, precisa de reconhecimento. Para ter a cura, a transformação, precisa de reconhecer o que está doente, o que está ferido. A palavra também vai me ensinar sobre uma casa, a casa de Zaqueu. A palavra nos ensina que Zaqueu, ele sabe que Jesus vai passar. E Zaqueu tem alguns obstáculos. A sua profissão, que é mal vista pelas pessoas, era rejeitado, acusado, era pequeno. E a palavra me dizer que Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque pela sua baixa estatura, pela multidão, como é que ele ia ver Jesus? Zaqueu, ele sobe na árvore. E a palavra me ensina que quem quer viver intimidade, quem quer ter relacionamento com Jesus, dá um jeito. Porque Zaqueu, ele se posiciona. Eu fico pensando nele, falando para ele: hoje eu vou ver Jesus. Hoje eu vou ver Jesus. Zaqueu, ele não fica prostrado, sentando, esperando Jesus passar. Zaqueu, ele se posiciona, sobe numa árvore. Deixa eu te falar uma coisa: quem quer crescer espiritualmente, não coloca desculpa. Mateus 11:12 vai dizer que para ter as coisas do reino, para ter o reino, precisa de esforço, precisa de constância. Não tem como eu viver uma transformação dentro do meu lar, não tem como eu viver uma transformação na minha vida se eu fico prostrada, sentada, só esperando Jesus fazer. Está na hora de nos posicionarmos, está na hora de reconhecermos, está na hora de nós nos arrependermos. É muito difícil alguém gostar de uma palavra sobre arrependimento. É muito difícil ouvir falar para você: você tem que se arrepender. Sabe por quê? Porque nós queremos o milagre dele somente. Nós só queremos as coisas boas de Jesus. Mas na hora de olhar para dentro de nós e falar assim: isso está podre dentro de mim, isso está podre dentro de mim, é difícil. Mas para pedir o milagre é fácil. Para pedir o milagre dele, nós faz propósito, campanha, sobe monte, desce monte. Mas difícil é subir monte por causa de arrependimento. O difícil é levantar de madrugada, ajoelhar e falar: Senhor, eu pequei. Mas quando nós queremos um milagre, é fácil. Até quando nós vamos ser assim? Até quando nós vamos dar brecha para Satanás entrar na nossa casa, para Satanás entrar na nossa vida?
Eu estava lendo um livro, e o livro se chama Demônio da Família. E ali o Senhor foi ministrando no meu coração, falando: Morgana, muitas das vezes vocês colocam a culpa em Satanás, que são suas. Quem dá a brecha somos nós. Falei para os meus discípulos: quem abre a porta para Satanás entrar somos nós. Somos nós. E nós colocamos a culpa em Satanás. Satanás que é culpado. Satanás que fez isso. E você? E o seu pecado escondido? Isso dá brecha, abre brecha. E sua falta de perdão? E seus pensamentos pecaminosos, homens? Que não pode ir para a academia ver uma mulher com as roupas, com o corpo todo à mostra. Olhar uma vez, tudo bem, que às vezes é inevitável. Mas olhar a segunda, meu irmão, me desculpem, você está pecando. E digo também para as mulheres: e o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa desobediência, isso tudo abre brecha para Satanás entrar. Satanás, ele não quer essa porta toda aberta da sua casa. Satanás, ele quer um buraquinho tamanho de um prego quando nós batemos para pôr um quadro. O reconhecimento vem antes da transformação. E o que é mais bonito que Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus. Mas Jesus que olha para cima e fala: desce, Zaqueu, que hoje eu vou entrar na sua casa. Eu fico imaginando Jesus falando: desce, meu filho, porque eu ouvi o seu posicionamento. Desce, meu filho, porque hoje eu vou levar salvação para a tua casa. E a palavra vai dizer que Zaqueu, ele desce depressa. É Jesus que entra na casa de Zaqueu, não era qualquer pessoa. Era Jesus que entra na casa de Zaqueu, ei. E quando você está aqui sentado, Jesus está entrando dentro do teu lar, fazendo uma limpeza, tirando tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que está escondido. É Jesus que está entrando lá. A palavra vai dizer que então Zaqueu, ele desce, e Jesus entra na casa de Zaqueu. O que mexe mais comigo é porque aonde Jesus entra, algo acontece. Aonde Jesus entra, algo acontece. Oh, Jesus. Zaqueu entra na casa. E a palavra vai dizer que quando Jesus entra, Zaqueu olha para Jesus e fala: Jesus, se eu roubei, eu vou devolver. Quando Jesus entrou na casa, Jesus não precisou confrontar Zaqueu, a presença dele confrontou. É entender que quando Jesus chega dentro do nosso lar, é entender que Ele é santo e eu preciso ser santa, santo. É entender que quando Jesus mora na minha casa, eu preciso mudar as minhas atitudes. Muitas pessoas querem viver o novo do Senhor carregando coisas velhas, levando a bagagem velhas. Muitas pessoas falam: sou uma nova criatura em Cristo, com as atitudes velhas. Não tem como Jesus entrar na nossa casa e a nossa casa permanecer do mesmo jeito. Mas precisa de um reconhecimento, precisa de arrependimento. E o que eu acho mais lindo é que Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje entrou salvação na sua casa, Zaqueu. O que me ensina é: Zaqueu,
se posicionou, mas a família dele recebeu salvação. E hoje em dia está assim: a esposa não ora, o marido não ora, o marido não ora, a esposa não ora. E os seus filhos ficam como? O pai não se levanta como sacerdote, a mulher também não se levanta como intercessora. E os seus filhos ficam como? Jesus, ele está buscando nessa noite para mudar a realidade da sua casa, da sua família. Está na hora, se o marido não levanta, levanta você, mulher. Levanta você, mulher. Homem, se a esposa não quer, levanta você, que é o sacerdote da casa. Se posiciona. Se posiciona, posicionamento, arrependimento e reconhecer o que está escondido nesta noite, a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Chega de esconder, coisas velhas. Até quando você vai carregar esse pecado? Até quando você vai carregar esse orgulho? Até quando você vai carregar essa culpa? Até quando? Todos os dias o Senhor bate a porta. E quando Ele vir, Ele vai te perguntar: por que você não falou, meu filho? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Jesus todo dia bate. E por que não deixamos Ele entrar e fazer a mudança, mudar nós? Todos os dias nós temos que sim tentar pelo menos andar em santidade, porque Ele é santo. A sujeira não combina com Jesus. Não combina, gente. Pecado não combina com quem quer ser amigo íntimo de Jesus. Não combina. Eu quero ser amiga dele, mas eu também quero ficar aqui com os meus pecados, com as minhas coisas velhas, com o meu ego, com o meu orgulho. Não combina. E a palavra vai me dizer de uma casa. Vou acelerar. Marcos 2, 1:12 vai dizer que tem uma casa e ali Jesus está nessa casa. E a palavra vai dizer que havia muita gente dentro dessa casa, porque aonde Jesus estava havia uma multidão. E a palavra vai me dizer então que 4 amigos. Tinha um amigo paralítico. Esses amigos se posicionam, fala: Jesus está lá. A cura do nosso amigo está lá. Esse 4 amigo pega o amigo e vai levando. Não tem como entrar. Não tem como. E eles, o que eles pensam? Abre um buraco em cima do telhado e desce o amigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Amigos que são amigos do Senhor vai te levar mais para perto de Deus e não para longe. Amigos que são amigos de Deus vai te levar mais para perto. Vai guerrear com você nessa guerra. Amigos que é amigo vai pegar na sua mão. Vamos, eu estou contigo. E a palavra vai me dizer que eles descem. E o Jesus fica admirado com tamanha fé. Só que aquele homem, ele precisava de uma cura física. Certo? 9. Só que Jesus, ele me ensina que antes de curar eu fisicamente, por fora, ele quer curar meu interior. Porque Jesus não falou assim: levante-se antes, primeiramente. Jesus olhou para ele e falou: filho, os seus pecados estão perdoados. Antes do milagre, vem a transformação, vem o reconhecimento, vem o posicionamento. Para de querer viver só milagres. Pare de querer viver milagres para mostrar para os outros que Jesus fez na sua vida. Para de querer viver milagres a todo momento. Pare de querer orar somente por milagres. Quando é
de orar é por arrependimento. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa por eu ser inconstante, ser infiel. Porque o problema é, queremos mudança, mas não queremos transformação. Queremos mudança, mas não nos posicionamos. Queremos mudança, mas não estamos dispostos a passar pelo processo da mudança. Porque o processo dói. O processo, ele dói. A tua casa precisa de um posicionamento seu nesta noite. Até quando a sua casa vai ficar ferida? Até quando a sua família vai ficar rachada? Até quando a sua família vai ficar da forma que está? Até quando? Até quando você e sua casa não vai mergulhar mais fundo? O que precisa para você mergulhar mais fundo? O que precisa você reconhecer nesta noite para sua casa viver a verdadeira transformação de Cristo? O que precisa? O que precisa? E a palavra vai dizer que também havia a casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma casa que tinha relacionamento com Jesus. Uma casa que tinha intimidade com Jesus. Uma casa que tinha comunhão com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque minha casa tem a presença que eu vou ter só dias bons. O dia mau chegou para a casa de Lázaro, Maria e Marta. A palavra vai dizer que certa vez Marta e Maria mandam avisar Jesus que o seu amigo Lázaro estava doente. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Não é porque a sua casa tem a presença que a sua casa vai viver só momentos de glória, não. Essa noite mesmo, entrei ali até conversei com a Fernanda e falei, hoje eu fui falei assim algo para ela e depois eu pensei. Hoje eu fui confrontada com a seguinte frase. Benjamin ficou 4 dias internado, semana passada. Fomos para casa, não viemos, né? Não fomos para o aniversário do apóstolo porque estava muito cansado. Viemos no domingo, mas eu estava muito cansada. Fomos para casa. Quando estava indo para casa, vem um Joabe mancando. Aí eu falei, o que foi? Ai, amor, acho que deu um jeito. Tá. E aí começou a inchar muito lá em casa. Falei, amor, vamos no hospital. Não. E eu falei, ai, não aguento mais ir para o hospital, estou cansada, Jesus. E aí, Joabe acordou e foi trabalhar. Quando ele foi trabalhar, eu falei, amor, você não vai conseguir. Teimoso foi. Saiu 7 horas de casa, 7h10, vem Joabe me ligando, abre o portão que eu não estou aguentando. Entrou e eu falei, meu Deus, está muito inchado. Fomos para o hospital segunda-feira. E aí o médico falou assim, pode ser uma trombose ou pode ser uma lesão. E aí é a lesão. E aí Joabe está lá em casa agora com a perna totalmente inchada. E aí certa pessoa falou assim, você está em casa? Eu falei, sim. Mas eu falei, eu vou para a igreja. Como você vai para a igreja? E seu marido está assim, ei, deixa eu te falar uma coisa. Quarta-feira passada era para me estar ministrando, mas o meu filho estava internado e eu não vim. E coloquei para hoje. E o Senhor falou assim, você vai. Porque independente do que acontece, é para a honra e glória do Senhor. Não é porque a minha casa tem a presença, é porque eu chamo a presença todos os dias e Ele mora na minha casa, Jesus. Não é porque a minha casa tem a presença que eu estou isenta de ter dias maus. Não é porque as casas dos pastores que é pastor, é porque é pastor, apóstolo que está isento de viver o dia mau. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Marta e Maria me ensina, a casa deles me ensina, sabe o quê? Mesmo tendo relacionamento, intimidade, a minha casa pode ter os dias maus. Mas sabe qual é a diferença? Com Jesus nós podemos suportar qualquer coisa. Com Jesus é mais fácil suportar os dias difíceis. Agora uma casa que não tem a presença, me desculpe, é aquela casa que é construída sobre areia. Vem qualquer tempestade e leva. Mas uma casa que é construída sobre uma rocha, pode vir tempestade que for, que nada derruba. Coloque sobre os seus pés.
E a palavra me ensina sobre a última casa. É a casa que eu, Morgana, ministra de criança, pastora, ministro muito sobre isso. Eu ministro primeiramente sobre a minha casa, sobre o meu lar. A palavra vai me ensinar sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um cinturão. Ele era um comandante do exército. E a palavra vai me dizer que era um gentil, não era judeu. E a palavra me ensina, sabe o quê? A palavra começa dizendo que Cornélio era aquele que todos os dias orava. Cornélio era aquele que ele e a casa dele adorava o Senhor todos os dias. Sabe o que isso me ensina? É que a nossa casa tem que ter um altar levantado. A nossa casa precisa de adoração, precisa de palavra. É todos os dias. Agora eu faço uma pergunta, sendo bem sincera para vocês. Para ter essa casa, precisamos reconhecer. Para ter essa casa, precisamos nos arrepender. Porque a presença de Jesus está aqui. E hoje Ele pergunta para você, filho, você quer que eu entre na sua casa? Você quer que eu entre na sua casa? Qual seria a sua resposta para Jesus? E Jesus pergunta para vocês, vocês estão dispostos a viver o que eu tenho sobre a sua casa? Vocês estão dispostos a reconhecer as feridas que vocês têm? O que está doente dentro da sua casa, está disposto hoje a reconhecer? Hoje eu não vou convidar ninguém para vir no altar, mas eu vou convidar você a se prostrar onde você está. Hoje é uma noite de reconhecimento. Hoje é uma noite de arrependimento. Jesus está batendo a porta. Ele quer entrar, Ele quer fazer a mudança. Mas nós precisamos hoje, nessa quarta-feira, dia 20, tomar uma decisão. Jesus, entra na minha casa, faça tudo o que o Senhor quer. Jesus, muda o meu interior primeiramente. Pai, eu sou a primeira pessoa. Eu sou a que o Senhor precisa para transformar a minha casa. Se prostre no seu lugar. Comece a clamar por Jesus.